Bem-vindos ao nono episódio do Resolution. Então a Beatriz pergunta-nos como lidar com os dias menos bons e como arranjar forças para lutarmos por nós. E eu pergunto aqui, Beatriz, nesta pergunta aqui, em que sujeito é que está o foco? Ou seja, em quem é que isto está focado? E a resposta é que está focada em nós, ou seja, como é que nós arranjamos força para lutar por nós? E embora eu acho que nós sejamos uma parte muito relevante da nossa vida, e somos obviamente, não é? Os seres humanos têm uma característica muito peculiar e muito interessante, que nós tendemos a fazer mais pelos outros do que alguma vez faríamos por nós próprios. Não sei se já te aconteceu. Estás com um namorado, um irmão, um amigo, um pai, um membro da tua família, e está imenso frio. E tu estás em casa e não queres fechar a janela, ou tens preguiça de fechar a janela. Mas ou tens preguiça de ir pôr o casaco, ou tens preguiça, não queres pôr uma manta. Mas quando vês, tu contigo, se calhar não tomas essa atitude. Mas se vires essa pessoa de quem tu gostas e vires que está com frio, tu levantas-te e vais fechar a janela, vais buscar a manta ou vais obrigar a pessoa a colocar o casaco. E nós tendemos a fazer isto, nós tendemos a fazer mais pelos outros do que alguma vez faríamos por nós próprios. Tive anteontem num jantar, e eu gosto muito de me dar com pessoas bastante mais velhas que eu, porque sim, estou sempre a aprender. E estava num jantar e a média, com mais 3 pessoas com média de idades aí nos 40. Então todos tinham filhos, menos eu. E então grande parte da conversa foi acerca de como é que é ter filhos, o que é que muda na vida. E quando eu perguntei o que é que muda, uma mãe deu-me uma resposta super interessante que eu não estava à espera. E disse, olha, uma das coisas que mais me mudou foi que passei a ter medo de morrer. Nunca tinha tido medo de morrer, passei a ter medo de morrer. Deixei de fazer um conjunto de coisas que fazia, não por não ter tempo, mas por ter medo daquilo que me podia acontecer. E é interessantíssimo como, do nada, na nossa vida, nós, se calhar, faríamos um conjunto de coisas e sabemos que há um conjunto de riscos a fazer, mas faríamos na mesma, porque nos queremos saltar paraquedas para experienciar adrenalina ou algo semelhante. Mas quando temos uma pessoa que depende de nós parece que, se por nós não estávamos dispostos a correr riscos, por essa pessoa, nós neste caso, nós não iríamos nunca comprometer a segurança desta pessoa. Seja um filho, seja um irmão, seja um pai. E por isso, nós tendemos mesmo a fazer mais pelos outros do que alguma vez, e qualquer pai, qualquer mãe sabe isto. Os pais e mães tendem a fazer mais pelos filhos do que alguma vez fariam por eles próprios. E porquê que eu estou a falar disto aqui? De onde é que isto vem? Quando nós estamos a ter um dia mau, e eu acho que já contei esta história num Resolution, contei a história que ia dar uma talk e que não estava bem disposto porque estava extremamente cansado, exausto, porque tinha dado 4 talks nos dias anteriores em 4 cidades diferentes em Portugal. Não sei em que episódio é que isto foi, por acaso, se foi no 4 ou no 3. Mas o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que se nós parece que ganhamos mais força e mais motivação e mais energia para quando o foco não está apenas em nós, mas sim em contribuirmos para alguém de quem gostamos, ou seja, que nós podemos melhorar a vida de alguém de quem gostamos. A partir do momento em que a nossa pergunta é, nós estamos a ter um dia mau, nós estamos desanimados, o que é que nós podemos fazer para nós ficarmos bem? Estamos focados em nós. E nós já sabemos que por nós não fazemos assim tanta coisa. Fazemos algumas, mas não fazemos assim tanto. Agora, se tivermos um grupo de pessoas que nós queiramos impactar, um grupo de pessoas que nós sintamos que somos role models e que as nossas ações determinam os estándares pelos quais eles vivem a sua vida. E que se nós tomarmos uma má ação, eles vão modelar. Ou que certas pessoas dependem de nós. Ou que nós estamos aqui e de alguma forma podemos melhorar a vida destas pessoas. A partir do momento em que nós criamos um grupo de pessoas e deixa de ser tudo sobre nós, quando estamos nesse dia, quando estamos nesse mau estado emocional, quando estamos a passar pela adversidade, encontramos sempre um significado muito superior, porque eu não estou a fazer isto só por mim. Eu estou a fazer isto porque quero ajudar estas pessoas. Eu estou a fazer isto, eu estou a ir trabalhar mesmo estando doente, porque eu sei que tenho um filho em casa e que preciso de ir trabalhar, senão vou ter uma má performance e não vou ser promovido e não vou ter capacidade financeira para lhe pagar uma escola privada que ele merece. Eu não quero fazer uma dieta, mas eu sei que ao ter uma alimentação mais correta, vou tratar melhor do meu corpo e vou ter uma melhor performance no meu trabalho e vou gerir melhor a minha equipa.
Ou seja, ao final do dia, essas ações que nós estamos a tomar e que às vezes temos preguiça para as fazer, ou às vezes estamos desmotivados, ou enfrentamos obstáculos, todos nós temos isto. Quanto mais forem as pessoas e mais profundo for o nosso interesse e mais gostarmos em ajudá-las e mais gostarmos delas, mais vamos ter a capacidade de nos erguer, e porque não estamos a fazer isto apenas por nós, estamos a fazer por nós, ou seja, por mim próprio, estamos a fazer isto por nós, por eles. Estamos a viver não só para nós, mas para eles também. Ao externalizarmos o foco e deixarmos de estar focados em nós e naquilo que nós não temos ou devíamos ter tido, ou nos disseram, ou não estamos a sentir, ou estamos num dia mau, por muito que tudo isso possa ser verdade, a partir do momento em que, ok, mas se eu me erguer, esta pessoa depende de mim, eu consigo melhorar a vida desta pessoa, eu consigo gerir melhor a minha equipa, eu consigo dar uma melhor educação, alimentação, o que quer que seja às pessoas de quem eu gosto, o melhor exemplo, aí sim, essa força, a nossa força interior é multiplicada por 10. Quando o foco está nos outros e em servir, a nossa força interior é multiplicada por 10. Espero ter ajudado. Pergunta aqui do Tiago Salgado. O Tiago Salgado pergunta: como conseguir ignorar o que me rodeia, não pensar no que os outros pensam ou dizem e seguir os meus sonhos sem receios? Vou repetir. Como conseguir ignorar o que me rodeia, ou não pensar no que os outros pensam ou dizem e seguir os meus sonhos sem receios? Ok, Tiago, então tenho aqui uma novidade para ti, que não sei se vais gostar, mas não acredito que seja possível. Ou és um monge que esteve 30 anos numa caverna a meditar e se consegue abstrair de tudo aquilo que são os impulsos primários que foram codificados no nosso sistema nervoso, biologicamente fomos programados para os ter, e talvez seja possível, mas com uma meditação muito intensa durante 30 anos, 12 horas por dia numa cave no Tibete, não sei se estás disposto a fazer. Se não estiveres disposto a fazer, felizmente, esta é a parte boa, há outra opção. E que opção é essa? Essa opção é virarmos o medo ao contrário. O que é virarmos o medo ao contrário? Todos nós temos medo do julgamento do outro. Todos nós. Todo ser humano tem uma necessidade de ser aceite e validado pelo seu grupo. E é interessante porque nós até podemos estar na Austrália, num sítio onde ninguém nos conhece, no outro lado do mundo, e tropeçamos nas escadas rolantes num centro comercial e não conhecemos ninguém, não há nenhuma consequência negativa de alguém fazer um julgamento sobre nós, nunca mais vamos ver ninguém à nossa volta, e mesmo assim, se fizermos uma figura de parvo e espetámos um gelado na testa que estávamos a comer, ficamos extremamente envergonhados e embaraçados e com vergonha do que é que os outros podem pensar de nós. Mesmo sabendo que passado uma hora, nada disso vai mais importar. Ou seja, nós fomos mesmo biologicamente programados para isto. Eu não sei se falei disto noutro episódio, mas vou falar aqui, que é nós temos duas entidades dentro de nós. A essência, que é quem nós realmente somos, que se quer expressar, que quer ser, que quer viver de forma plena, quer perseguir os nossos sonhos. É isto que a nossa essência quer. Quer mesmo ser, quer se expressar, quer criar, quer amar, quer rir, quer contribuir. O problema é que temos outra entidade, que esta entidade é a nossa parte mais nobre, todos nós a temos, e é uma vozinha que nós temos interiormente. Mas temos uma entidade que é o ego, a nossa mente egoica, que tem uma função apenas, e é biológica, foi desenhada para nos ajudar a sobreviver. É o único propósito do ego é ajudar-nos a sobreviver. Enquanto a essência tem um conjunto de desejos de querer realizar, materializar certos sonhos, que por sua vez nos vão fazer sentir plenamente vivos e vão preencher os desejos dessa essência, temos um ego que não tem desejo nenhum, tem apenas uma necessidade. É uma necessidade de sobrevivência. Agora, o ego tem muito medo, porque o medo é a nossa forma de prevenir esta sobrevivência. O nosso medo é aquilo que nos alerta para vais entrar numa situação que pode comprometer a tua sobrevivência, que te pode magoar, que te pode ferir, que te pode fazer sofrer, que te pode eventualmente matar. E por isso, o nosso ego está-nos sempre a tentar proteger. Agora, de que é que ele nos tenta proteger? Tenta-nos proteger daquilo que é inseguro, daquilo que é incerto. Não sabemos se vamos saltar de paraquedas, se o paraquedas vai abrir ou não, então o ego está ali a tentar nos proteger, a dizer isto pode correr mal, isto pode correr mal, isto pode correr mal. Ou se quisermos mudar de emprego e achamos que podemos não ter outro emprego, ou se quisermos mudar a nossa relação e se calhar esta até é boa porque é que trocar por uma melhor. O nosso medo está sempre ali. É o medo de nós sofrermos e ultimamente de morrermos. O medo da sobrevivência e da dor. E um dos medos deste ego, um dos maiores medos, é o medo de ser julgado. Porquê? Porque nós há 50 mil anos atrás vivíamos em tribos e quando nós vivemos em tribos, basicamente nós precisávamos de pertencer para sobreviver. Ou seja, era imperativo nós sermos aceites, validados e pertencermos a um grupo de pessoas
para sobrevivermos, porque senão morríamos de fome, de frio ou mortos por um predador. E por isso, biologicamente, nós fomos programados no nosso sistema nervoso para acreditar que se nós não formos aceitos, nós não sobrevivemos. Então, por muito que hoje em dia isso não seja verdade, tropeças com um gelado, estás a comer um gelado, tropeças nas escadas rolantes, estás no meio da Austrália, não conheces ninguém, não vais ver essas pessoas nunca mais na vida, por muito que nós intelectualmente até consigamos perceber isso, biologicamente nós estamos programados dessa forma e por isso esse medo vai sempre existir. Agora, esse medo pode ser reduzido, quanto mais confiantes nós nos sentirmos e internamente e tivermos validação interna, internamente nos aceitarmos e nos reconhecermos e nos valorizarmos, menos medo vamos ter do julgamento do outro. Porque se eu me conseguir validar interiormente, eu não vou ter tanta necessidade de me validar exteriormente. Faz sentido? Ou seja, quanto mais eu interiormente me valorizar e perceber as minhas qualidades e perceber que tenho defeitos, obviamente, mas as minhas qualidades são muito grandes e têm imenso valor e aquilo que eu ainda não consigo ser, tenho potencial para se colocar o esforço para isso. Ou seja, isso é fundamental. É a validação interna. Mas mesmo que essa validação interna ainda não existe, nós podemos virar o medo ao contrário. O que é que isto significa? Nós temos um medo grande de não sermos aceitos pelos outros. Contudo, há uma frase que um amigo meu uma vez me disse que eu acho fantástica, que é do Thoreau, é um filósofo, que diz que a maioria dos seres humanos vive uma vida de ligeiro sofrimento. Ou seja, nós não estamos bem, mas também não estamos mal o suficiente. O que eu quero dizer com isto, com mal o suficiente? Que é, nós ou mudamos por inspiração ou por desespero, por norma. Nós ou mudamos por inspiração ou por desespero. E como nós, por norma, não temos algo que nos inspire o suficiente para mudar, por inspiração, algo que, uma imagem futura que vamos ter um enorme prazer e vamos concretizar os nossos desejos e viver de uma forma tão plena e rica, a maior parte de nós não tem essa inspiração quase que divina. E a maior parte de nós também não está mal o suficiente, não sofre o suficiente, não está desesperado o suficiente para mudar. Então nós estamos no meio, que é, enquanto sociedade, nós não gostamos propriamente de onde é que estamos, com quem estamos e o que estamos a fazer, mas, sinceramente, também não desgostamos o suficiente para mudar. E este limbo é o pior limbo que existe. Isto é a pior situação de um ser humano que quase se pode encontrar. Porque nesta situação não há qualquer tipo de motivação para sair daqui. E é um conforto com algo que não nos preenche. E por isso, aquilo que eu acho que nós podemos fazer, nós só mudamos quando, se nós, todos nós temos desejos, todos nós temos medos, e a vida acaba por ser um jogo de forças entre os nossos medos e os nossos desejos. Os nossos desejos e os nossos medos. Contudo, os medos têm uma força muito maior. Nós fazemos muito mais para evitar sofrer do que fazemos para ganhar prazer ou cumprir com os nossos desejos, fazer aquilo que nos apetece mesmo e realizar os nossos sonhos. E por isso, embora o desejo tenha que ser muito forte, o medo vai sempre existir. E aquilo que podemos fazer em relação ao medo é virá-lo ao contrário. Como é que o podemos fazer? Se nós só mudamos quando o medo, quando a dor do conhecido passa a ser superior ao medo do desconhecido. Todos nós temos imenso medo do desconhecido. Todos nós temos. Mas se o nosso desejo não for suficiente para entrarmos no desconhecido e enfrentarmos esse medo, um fator extra, um ingrediente extra que podemos adicionar a esta receita para mudarmos seria ao usarmos o medo de continuarmos como estamos. Ou seja, aumentar a dor e percepcionarmos a dor do momento em que estamos agora e de não cumprirmos com esses sonhos e de não tornarmos essa visão realidade, que isso nos doa mais e nos custe mais do que o medo do desconhecido e o julgamento do outro. E por isso, para resumir tudo aquilo que eu falei, nós temos duas entidades, essência e ego. A essência tem um conjunto de desejos, que é viver de forma plena, que é concretizar sonhos e objetivos mais nobres. O nosso ego... Temos aqui um visitante. Não sei se tem essência ou não, isso é outra discussão. O nosso ego tem um conjunto de medos que quer nos ajudar a sobreviver e tem medo do desconhecido e tem medo do que é que os outros podem pensar de nós, porque fomos biologicamente programados para acreditar que precisamos de pertencer para sobreviver. E por isso, aquilo que nós podemos fazer, visto que é impossível estar alheio ao julgamento do outro e que não, a todos nos dói quando uma pessoa nos julga, aquilo que podemos fazer é, por um lado, aumentar o nosso desejo, mas isso só não é suficiente. Por outro, é percebermos que isto vai sempre existir, eu tenho é que ter mais medo de não fazer
mais medo de não concretizar a minha missão no planeta, mais medo de não viver a vida que realmente quero viver, tenho que ter mais medo de não viver de forma plena, mais medo de vir aqui apenas sobreviver, do que medo do julgamento do outro. Ou seja, se o julgamento do outro existe e nos magoa, nós temos de ter mais medo da dor de não cumprirmos com aquilo que viemos aqui realmente fazer e de nunca chegarmos a viver uma vida em que nos sintamos vivos. E por isso aí podemos inverter o medo. Embora o medo do desconhecido e do julgamento do outro seja grande, o medo de nunca na vida realmente sequer começarmos a viver, se esse medo for maior, aí sim nós temos leverage suficiente para mudar. E é isto. Pensei que me alonguei aqui um bocado também, mas espero ter ajudado. Não há mesmo nenhuma receita para ultrapassar o medo do outro, só temos é que jogar com as forças que temos, aumentar os nossos desejos, a intensidade do nosso desejo, torná-lo num obrigatório, não apenas num desejo, mas em algo que tem mesmo de acontecer. E por outro lado, termos muito medo. O meu maior medo é de não viver de acordo com quem eu sou. O meu maior medo é mesmo o medo de não realizar o meu propósito. E por muitos medos outros que tenho, e tenho-os a todos, como tu, como qualquer pessoa, o medo do julgamento do outro, o medo de falhar, o medo de não ser aceito, esses medos são inferiores ao outro. E por isso eu uso o medo, neste caso, de não concretizar o meu propósito como uma vantagem. E acho que podes fazê-lo também. Bem, foi isto, pessoal. Espero que tenham gostado aqui do 9º episódio. 2 perguntas. Espero que tenha sido interessante e que tenha ajudado a responder a alguma coisa. E até à próxima.